Boa noite a todos. Boa noite, Cândida. Boa noite. A gente teve um probleminha técnico aqui, a gente vai entrar um pouquinho atrasado, a gente vai compensar esses minutos no final, tá bom? Eu vou fazer a leitura de abertura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a lição 81. É a candeia viva. Ninguém acende a candeia e coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre com apelo à pregação sistemática e desvaiaram-se como veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade e o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na obediência do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e para que aceitem a verdade imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentora para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, foi essa nossa leitura de abertura, né? Aí eu queria agora convidar todos para esse momento de união, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador e lembrar de todas aquelas pessoas que se encontram em dificuldades neste momento, né? Que a gente possa estar trazendo para a nossa mente todos esses nomes, que essa prece, essa live de hoje, possa servir de amparo para todos esses nossos irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão a Ti mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui no aconchego dos nossos lares, reunidos em Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição necessária para a nossa irmã Cândida, as informações que ela traz para nós nesta noite. Pedimos também, Pai,
por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento. Que todos eles, Pai, sem exceção, possam receber a visita dos médicos espirituais e possam receber esse medicamento, esse lenitivo, para amenizar suas dores e os seus sofrimentos. Pedimos também, Pai, por todos os nossos irmãos que nos acompanham neste momento e por aqueles que por algum motivo também não estão podendo participar, que esses anjos protetores, anjos da guarda, anjos guardiães e toda a espiritualidade de luz possa estar visitando cada lá hoje aqui representado nesta live, que possa estar levando a paz, o amor, a harmonia, a tranquilidade e a esperança para todos nós. Que essas palavras de hoje, Pai, possam trazer novos esclarecimentos para nós nessa nossa caminhada, junto dessa nossa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Pedimos também, Pai, neste momento, que o Senhor possa estar nos dando toda a inteligência necessária para que possamos extrair todas as essências dessas informações que nos serão passadas nessa noite. Sendo assim, pedimos a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade amiga e de nosso mentor espiritual Eurípides Barçanufo, do GAEB, para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Eu vou sumir um pouquinho aqui e fica com você, daqui a pouco eu retorno. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada por todo este carinho em nos receber. É uma honra. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre medo. O medo que às vezes nos invade, o medo que às vezes... a insegurança, ela às vezes vai caminhando e se transforma em medo. E esta sensação, nós não precisamos nos culpar por senti-la. Nós estamos numa matéria, estamos num corpo material, estamos vivenciando situações que realmente são adversas e por isso, de vez em quando, nós ficamos com algumas inseguranças. Entretanto, nós podemos nos fortalecer para evitar que elas se ampliem e se tornem constantes. Vamos ver, eu fui procurar no livro Dores da Alma, de Hamed. Hamed, neste livro, tem algumas mensagens fantásticas relacionadas a este aspecto espiritual nosso. Este aspecto emocional espiritual. Emocionou, como é que deve ser, né? Espiritual emocional. Então, não falei direito não, mas deu para entender? Então vamos ver o medo. Antes eu trouxe aqui uma mensagem que está como Chico, mas provavelmente ele foi o autor, né? O médium psicógrafo e não o autor. Aqui está dizendo: a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. Quer dizer, a nossa mente é o nosso lar. Nós, espíritos, somos a mente. O coração é meu templo, as emoções são o nosso templo. Precisamos acalmá-la às vezes. A verdade é meu culto e o amor é minha lei. Com esses detalhes, com certeza, fica mais fácil enfrentarmos o medo. E aqui uma frase de Tito Livio, Espírito, em que diz: quanto menor o medo, tanto menor o perigo.
É uma frase que parece simples, mas ela tem umas pegadinhas bem interessantes. Olhem só. Quanto menor o medo, tanto menor o perigo. Ou seja, quando nós estamos com muito medo, nós vemos perigo para todos os lados. Quando nós estamos mais confiantes, os perigos não nos atingem tanto assim. Exatamente acontece isso. Quando nós estamos com medo e entramos num lugar escuro que nós não conhecemos, o que costuma acontecer conosco? Um pequeno barulhinho, um vento que sopra, aquilo já nos amedronta de uma forma que vai além. Nosso coração palpita, transpiramos, ou ficamos com a boca seca, ou tudo isso ao mesmo tempo. E por quê? Porque a mente, como disse ali a frase psicografada por Chico, a mente e o coração, ali envolve raciocínio e emoção, e tudo aquilo faz ampliar. Aí o perigo fica grande. O perigo fica grande porque nós estamos à mercê de nós mesmos. Nós estamos, de vez em quando, eu devo estar com algum problema na internet que eu vou verificar amanhã, mas quando der uma sumidinha eu pauso para ninguém perder nada, ok? Então, o perigo fica muito grande quando nós estamos assim amedrontados, porque o que nós podemos fazer nesta hora? O que pode acontecer conosco nestes momentos? Nós podemos ficar tão amedrontados que podemos criar embaraços para nós próprios. Então, nós estamos naquele ambiente meio escuro, temerosos, qualquer barulho nós nos amedrontamos, e realmente esta situação que nós criamos, esta situação que está sendo trabalhada na nossa mente, ela pode fazer com que nós façamos uma besteira, nos machuquemos e até tenhamos um problema físico, porque podemos acelerar muito o coração e até termos um problema orgânico. Olhem, aquela frase de Tito Livio fala muito bem. Agora, lá em Hamed traz o seguinte: dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Hamed Espírito, a frase é longa, nós vamos dividi-la, eu li toda, mas nós vamos agora ver passo a passo esta frase de Hamed. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, bom, eu sei que aí tem muita gente inteligente, mas eu fui lá, inteligente e culta, mas eu fui procurar o que era agorafobia. E é exatamente a instabilidade, quando a gente se sente preso, acuado, quando nós nos sentimos sem saída, seja no campo físico ou emocional e psíquico. Então vamos ver. Dentre as muitas dificuldades que envolve esta fobia, este medo de estar num lugar aprisionado, sem ação, essas dificuldades que a gente sente, a mais grave é a incerteza do nosso valor pessoal.
os nossos valores. Por isso a gente se sente diminuído, se sente amedrontado, vai dando ansiedade. O medo, ele chega num patamar um pouco acima, porque nós nos sentimos amedrontados onde estamos. Nos sentimos como que se aquilo fosse nos sufocar. Então, ele está falando que esta situação é mais grave, é a incerteza do nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Então vamos ver a nossa infância, esta agora. Nesta infância agora, muitas das vezes as crianças são deixadas sozinhas em algum lugar, ficam às vezes muito tempo num berço sozinhas, sem um carinho, sem um afeto. Às vezes ficam numa situação em que não são valorizadas. Quando elas estão um pouco maior, que já andam, é dado o medo. Quando a criança vai subir em uma árvore, vai subir um degrau, você não pode, você não consegue, você vai cair, você vai se machucar, você vai para o hospital. Às vezes, o temor dos pais de verem a criança passar, com medo dela se machucar, transmitem uma insegurança àquele ser. E aquele ser fica se sentindo incapaz de realizar alguma coisa. E aquilo vai criando uma situação interna muito forte. E aí vem a baixa autoestima na idade adulta. Crenças de que não somos capazes, que não temos um valor pessoal. Muitas das vezes, como ele diz, é da infância. Nós vamos ver outro aspecto, mas aqui ele está falando que muitas das vezes é da infância. E nós vamos ver isso aqui. Tem uma frase aqui que eu gostei muito, que eu peguei na internet. E se for para ter medo, que seja medo de... Desculpe. Mas se for... E se for para ter medo, que seja medo de perder a coragem. Que seja medo de perder a coragem. Que a gente possa superar isso. Agora, como superar? Se na infância tivemos essas retaliações, tivemos essas ou aquelas que nos abaixaram a nossa estima, esta autoestima ficou bem apagada, o que nós podemos fazer? Olhando pelo lado espiritual, nós nascemos naquela família necessária, no tamanho certinho, do jeito certinho que nós necessitávamos. Provavelmente, nestes casos, nós éramos aqueles espíritos afoitos, aqueles espíritos que se jogavam, aqueles espíritos que exageraram nas travessuras como adultos. E aí, às vezes... Olha, cada caso é um caso, tá, meus irmãos? Estou fazendo hipótese. E então, às vezes, nós nascemos num lar em que os pais são muito cuidadosos, exageradamente, também são inseguros, porque eles já vieram também com algumas marcas desta encarnação ou de outras, em que foram plantadas inseguranças. Não pode sair. Tempos atrás, as nossas mães,
quando mocinhas, não podiam sair se não fosse acompanhada de alguém, se não fosse... você não é capaz, você é mulher, fique aí. E os pais, ainda mesmo sendo homens, muitas vezes eram muito cobrados. E então, quando eles se veem pais nossos, eles vêm numa situação de querer super proteger, porque o tanto que eles sofreram, eles querem que nós tenhamos menos sofrimentos do que eles tiveram. Então, vem a superproteção. A superproteção, ela é tão danosa quanto não se proteger nada. Todo o excesso para um lado ou para o outro cria uma insegurança. E aí? Estamos assim, somos adultos agora, e o que fazemos com essa insegurança, com essa baixa autoestima? E aí, o que fazemos? É a hora de nós buscarmos nossos valores. Não adianta apontar dedos para este ou aquele. Domingo próximo passado foi Dia dos Pais, e o presente melhor que nós podemos dar aos nossos pais que estejam encarnados ou desencarnados é não apontar o dedo para eles, para qualquer falha que tenham realizado na nossa criação. E é nós irmos buscar no Evangelho de Jesus, nas obras kardecianas, irmos buscar nas obras de André Luiz, nas obras como Hamed e outros espíritos que lançam mensagens fantásticas, é irmos buscar através do passe, irmos buscar através da meditação, irmos buscar dentro de nós o que nós realmente queremos. O que eu quero? O que eu desejo? E esta coragem, ela vai nascendo devagar quando nós começamos a ver que nós somos capazes. Em alguns casos, até buscar a terapia de algum profissional da área de psicologia ou outra coisa parecida, buscar para tirar lá de dentro, fazer este renascimento, trazer as características maravilhosas que nós temos, que somos possuidores e que podemos trazer vigorosas para fora, porque nós já fomos muito corajosos em outras encarnações. Hamed continua: desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Vamos ver pedacinho por pedacinho. Desvendar gradativamente nossa geografia interna. Eu adorei essa figura de linguagem, essa figura de imagem que Hamed trouxe. Desvendar gradativamente, sem cobrança para nós termos paciência conosco e ir gradativamente desvendando a nossa geografia interna. O que viria a ser nossa geografia interna? Ir vendo, aqui eu tenho medo, aqui eu tenho, aqui não, aqui sim. Ir buscando em nós aonde estão as carências e medos. E aí nós vamos buscando uma sólida autoconfiança. O que nós temos medo? Qual é a razão maior do nosso medo? Qual é o seu medo maior? Qual é o nosso medo maior? Nós temos tantos, vamos começar a listá-los. Vamos começar a analisá-los. Vamos começar a ver de que forma nós podemos
ir suprindo essas carências. Como? Por exemplo, temos medo de aranha. Temos medo de aranha, por exemplo. Temos medo de cobra. Temos medo de escuro. Então, é gradativamente. Então, vamos eleger um para começar a trabalhar. Por que eu tenho medo de escuro? Procurar ver as razões. Procurar ver por quê. E procurar enfrentar. Experimente caminhar na sua casa um pouco no escuro e ver. Ao caminhar na nossa casa no escuro, procurar ver pelo tato, desenvolver o tato, desenvolver a audição e ver que pelo tato nós podemos nos guiar de uma maneira sensacional. Quem sabe, em encarnação anterior, nós fomos cegos e nós estamos assim, com medo do escuro, porque a escuridão nos visitou muito tempo. E vamos vendo as carências. Por que também que eu tenho medo, se é desta encarnação? Eu ficava no quarto sozinho, dormia no quarto sozinha, eu ficava numa situação muito isolada. Mas hoje eu sou adulta, eu sou adulto. Hoje eu posso me defender. E ir suprindo esta carência, solicitando até a ajuda das pessoas que ama, de um filho, de uma filha, do companheiro, da companheira, de um amigo. Fale para mim uma coisa boa de mim. Busque esta energia através dos companheiros. Olhe as suas qualidades. Valorize as suas qualidades. E podemos até ter medo disto ou daquilo, mas sabendo a razão e sabendo que nós podemos transpor. É isso que Hamed está falando. Fazer essa geografia interna para ir suprindo, olhando as carências e os medos e ir se localizando. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Esta frase é fantástica. Olhem, nós vamos vê-la novamente e eu vou dar exemplo. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Todos têm medo, todos. Vamos supor Jesus. Jesus, nossa, estou jogando alto e pesado, né? Jesus, antes de iniciar o seu trabalho aqui na Terra, 2000 anos atrás, ele sabia que ele tinha um amparo de toda a espiritualidade amiga, o amparo de espíritos fantásticos. Ele sabia que tinha um amparo aqui de encarnados, os 12 que ele selecionou e outros tantos. Ele tinha um amparo dos pais. Ele sabia disso tudo. Mas será? Não digo medo, mas eu estou supondo, tá, gente? Será que antes de iniciar o trabalho, não fica uma situação, vai dar certo? Porque tantos elementos podem ocorrer. Por isso, ele se afastou da sociedade e ficou estudando-se, meditando para iniciar o trabalho durante 3 anos. Não vou dizer que ele teve medo, não. Mas é o preparo e fica aquela expectativa. Às vezes não é o medo que prende, mas existe uma expectativa. Sempre existe uma expectativa. E aí eu estou lembrando daquela passagem
né, que muita gente conhece, só para a gente pontuar aqui, Chico Xavier. Eu estou falando de Chico Xavier. No avião, o avião com turbulências fortes, e aí Chico começa a se desesperar, ai, 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 lá, e dá um showzinho no avião. As pessoas por perto, nossa, se o Chico está amedrontado, imagine, a coisa deve ser muito grave mesmo. E aquele desespero do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E aí Emmanuel aparece e diz, Chico, o que é isso? Eu posso morrer, tá bom, então morra com elegância. É exatamente isso. Existe o medo para todos. Agora, nós precisamos ter uma elegância. Precisamos buscar essas energias aqui. E nesta frase fantástica, coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Então vamos por um exemplo. Está faltando luz em casa, a mamadeira da criança está na cozinha, a mãe e a criança estão no quarto, não há outra pessoa em casa, e o medo de ir à cozinha. Então, coragem não é a ausência de medo, é a decisão que tem algo mais importante. A criança precisa ser alimentada. O amor de mãe faz com que ela vá até a cozinha e pegue a mamadeira. Isto que é a fantástica e inicial ação para enfrentar o medo. Descobrir, eu preciso realizar, mas eu estou com medo, mas por que eu preciso realizar? E encontrar um motivo maior lá na frente. E esse motivo maior lá na frente é que fará com que nós enfrentemos o medo. Há um tempo grande atrás, saiu um filme que eu não lembro o nome, mas era um filme, não era uma série, era um filme do Hulk. Foi o filme inicial do Hulk. Aquele que ficava verdinho, que arrebentava, crescia e ficava forte. O filme inicial depois fez tanto sucesso que fizeram uma série, né? Virou uma série de televisão. Então, como foi esse primeiro filme? Esse primeiro filme, vamos relembrar. Esse primeiro filme, o rapaz era cientista, trabalhava estudando os animais, a energia dos animais, alguma coisa assim. E ele estava casado, recém-casado, apaixonadíssimo pela mulher. E eles vão fazer um passeio de carro. E o carro tomba, está perto de explodir. O rapaz é jogado para fora do carro e a esposa, a amada esposa, está lá dentro do carro. E ele, então, vai para abrir a porta do carona para tirar a esposa, mas ele faz uma força enorme, não consegue, chega alguém, o carro está perto de explodir, tiram ele de lá e o carro explode. E a esposa desencarna na explosão. Ele fica arrasado, tudo bem. Passa uns tempos, pouco tempo, acontece um acidente igual, com a mãe e um filho de uns 12, 13 anos. A mãe dirigindo, o filho do lado. Acontece um acidente igual, essa mãe também é jogada para fora, essa mãe também vai lá no carona e tenta abrir a porta, faz uma força enorme, abre a porta, tira o filho e o carro explode e o filho se salva.
o cientista fica indignado porque que ele não conseguiu e uma mulher conseguiu. E aí nas pesquisas descobre que ela veio com uma energia maior. É isso aqui. É algo que é mais importante que o medo. Vem uma energia maior. Vem uma energia maior quando ela toma a decisão que tem algo mais importante, era o filho que estava ali dentro. E aí foi que o rapaz vai pesquisar e descobre esta energia e já vem uma ficção científica. Mas isto é justamente o que essa frase está falando. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Então, este medo que nós temos disso ou daquilo, este medo que às vezes nos trava, um dos grandes impulsos é nós vermos se eu enfrentar esse medo, o que tem mais importante ali para eu fazer. Difícil? Se fosse fácil, não era conosco. Mas é isso. Quais outros medos eu tenho? Eu tenho medo de falar em público, não tem isso? Não tem pessoas aí, quando são solicitadas a fazer estudos na casa espírita? Não, eu não consigo falar em público. E se as pessoas que estão ali à frente estão necessitando da sua palavra? Se a casa está precisando da sua ação? E aí nós vamos fazer porque tem algo maior ali na frente. Pensem aí nos seus medos, pensemos todos nós nos nossos medos e vamos ver o que nós podemos enfrentar, realizar e ir além. Deve ter muita coisa boa aí para nós fazermos. Tem algo bem importante ali à nossa espera, ali assim, pertinho. Tem alguém muito importante esperando que nós possamos dar este passo, este pequeno passo que vai alterar a nossa vida e a vida dessas criaturas. Existe, sim, uma energia maior nos esperando. É só a gente pensar qual é. Meditar qual é. Fazer essa geografia do nosso interior, conforme diz Hamed. Ver esta carência e este medo vem de onde? Onde nasceu? E se eu conseguir ultrapassar este medo, o que de benefício que eu vou ter? O que de melhor eu vou dar para quem eu amo? O que de mais grandioso e que vai me fortalecer e fortalecer quem está à minha volta? O que eu posso fazer? Podemos ter medo de nadar. Podemos ter medo de frequentar uma reunião mediúnica. Podemos ter medo de tanta coisa. Mas o que virá de benefício depois disso? O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de existências passadas. Aí agora entrou na nossa praia. A praia nossa, minha e de vocês. Isso. Estes medos também podem ser de existências anteriores. Nós vimos aqui desta existência, agora nós vamos ver das existências anteriores. Muitos de nós ficamos presos em celas. Eu acredito que todos nós, em alguma encarnação, em alguma etapa, aconteceu isto. Ficamos presos em celas imundas, sem higiene.
Ficamos presos em celas imundas, sem higiene nenhuma. Vocês pensam, aquelas masmorras de antigamente, se hoje nós não vemos higiene nas celas, os presos é que limpam mais ou menos. Imaginem naquele tempo, se eles iam dar um balde com água, se eles iam dar uma vassoura, se eles iam dar algum elemento para melhorar a situação daquelas celas. Provavelmente não. A alimentação, os pratos em que eram, as cuias em que eram servidas os alimentos, elas eram bem lavadas após uma refeição? Provavelmente não. Havia um local para fazer as necessidades fisiológicas naquelas celas? Nananina, não. Então imaginem, muitos de nós ficamos pouco tempo ou muito tempo numa dessas celas. Imaginemos quantos de nós passou por encarnações em que foram açoitados, o chicote veio duro na nossa pele. Quantos de nós passou por isso? Quantos de nós enfrentou facadas, espadas entrando cruelmente no corpo? Quantos de nós enfrentou estupros, enfrentou ser assaltados, ser espoliados, perder todos os bens? Quantos de nós pode ter sofrido uma queimadura? E vai por aí, não vamos falar mais disso não, vamos falar mais não. Então, nós temos esse medo, por isto ou por aquilo, numa hora ou na outra. As encarnações vêm se sucedendo para que nós consigamos ir reabilitando. Por isso é tão importante que nós façamos uma educação para os nossos filhos baseada no carinho, no afeto, na compreensão. Estimulá-los a perder o medo, mas sem chacotas, sem risadas, sem comparações. Cada um tem a sua geografia, lembra? Cada um tem aquele ponto. Cada um tem aquele ponto frágil que muitas das vezes foi adquirido em encarnações anteriores, que ainda não conseguiu superar. Só conseguimos superar com apoio, com aconchego, com compreensão. Isto que Hamed está trazendo aqui. Poderá ser oriundo de existências passadas. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Mais uma das belas frases psicografadas por Chico. E guardemos a certeza, meus irmãos, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Então, não estamos falando aqui de esperança, de melhorar, não. Aqui está sendo falado aquilo que nós já superamos. O quantas coisas nós já superamos, é isso que está falando. Pelas próprias dificuldades que nós já superamos,
não há mal que dure para sempre. É só olhar para trás. Quantas etapas nós já superamos? Quantas e quantas? Ah, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Eu sempre vou contar uma coisinha minha, vocês deixam? Eu não gosto muito de contar não, mas hoje eu vou contar. Eu sempre tive medo de dormir sozinha. Então eu dormia num quarto com a minha irmã quando criança. Depois, na adolescência, ela se casou e eu fiquei. Meu irmão passou para o meu quarto. Depois fiquei maiorzinha. O meu quarto ficou só meu, mas eu morava numa casa que tinha outras pessoas. Meu quarto era só meu, mas tinha outras pessoas na casa. Então, eu dei o passo de dormir num quarto, só dormir num quarto com outra pessoa, cheguei a um quarto sozinha, mas com mais pessoas na casa. E a vida foi. E aí, eu não me imaginava morando sozinha numa casa. E hoje, veinha, eu moro sozinha numa casa. São as etapas que nós vamos conquistando. São as etapas que vão sendo superadas. E é isso. Não há mal que dure para sempre. Guardemos isso. Guardemos esta certeza. Esta mensagem é sublime e é verdadeira. É poderosa e traz exatamente isso. Mas tem outra notícia excelente. Tudo isso nós vamos gradativamente, vamos nos lembrando, vamos fazendo a geografia do nosso interior, vamos analisando aonde tem mais carência, aonde tem mais medo, aonde que é pavor realmente, e vamos pedindo ajuda, indo. E nós vamos relembrando quanto já superamos, e aí chegamos num ponto fantástico. O ponto mais bonito da nossa existência. Em todos os desafios, em todas as alegrias, em todas as conquistas, ele se faz presente. Quando me vejo só, ele ainda está comigo. Jesus, o maravilhoso mestre, representa toda a espiritualidade amiga. Nós temos o nosso espírito protetor designado. A partir do nosso nascimento, ele está ao nosso lado. Antes de reencarnarmos, nós tivemos encontros com ele. Todos os espíritos protetores têm um grau acima do nosso. Muitos são espíritos mais evoluídos, como o do Chico. Emmanuel era o protetor do Chico, mas o grau de Emmanuel é muito acima de qualquer um que nós conheçamos, mas o grau de Chico é muito acima de que todos nós também tenhamos. Então, o protetor é 1 grau ou 2 graus acima de quem ele está protegendo. Então, o nosso protetor, ele é mais evoluído que nós. E foi tudo acertado antes de reencarnarmos, conforme para realizar a união de uma família, a composição familiar, conforme teve esse encontro para a composição familiar, para as provas e expiações que iríamos enfrentar, também encontramos os nossos espíritos protetores lá. E nesse colóquio nosso, com o nosso espírito protetor, ele nos passou confiança que estaria conosco. E sim, a tarefa dele é desde o nosso reencarne
até o nosso desencarne. É tarefa. Se vocês já ouviram eu falar, eu vou repetir. É carteira assinada por Deus. Tem a carteira de trabalho. Na carteira de trabalho está lá. Função, não tem isso? Função. Vem lá o nome da empresa, Deus Nosso Pai, é o nome da empresa, e vem, função. Ser espírito protetor de fulano por toda a reencarnação que se inicia em tanto do tanto do tanto. Assinado Deus. É carteira de trabalho. Então, na hora do medo, pense no seu espírito protetor que é mais evoluído que você. É isso que nós precisamos ter em mente. Agora, acima desse espírito protetor, além dos correlatos, os nossos amigos espirituais, os nossos parentes e tal, além disso, acima disso, tem esse rapazinho aqui. Esse rapazinho, ele é o autor do planeta Terra. É o autor do planeta Terra. Ele acompanhou todo o desenvolvimento do planeta Terra. Ele é o responsável, é o dirigente do planeta Terra. Não é pouca coisa não, né? Em todos os desafios, em todas as alegrias, em todas as conquistas, ele se faz presente. Quando me vejo só, ele ainda está comigo. Ele ainda está conosco. Medo? Nós somos estrelas, nós somos luz. Eu trouxe uma música que a maioria conhece, e é uma música muito linda, que diz exatamente isso. Eita, hoje o negócio tá feio pro meu lado, hein, gente? Achei. Estrela matutina. Seu coração é uma estrela matutina. Nós somos estrelas. É importante a gente pensar nisso quando nós estivermos nos sentindo assim ou assado, com medo ou assim. Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso protetor que foi designado, estão conosco. Tenhamos certeza e confiança. Seu coração
É isso. E aí tá a candeia, igual o Valmir leu, né? Olha a coincidência. Deixemos a nossa candeia acesa, porque nós somos estrela. Nós somos isso tudo. Seu coração é uma estrela matutina. Descubra o amor e deixe deslizar tranquilamente a confiança, porque nós estamos com aquelas maravilhas. Estamos com as maravilhas que são os nossos amigos espirituais, sempre conosco. E nesta vibração de estrela matutina, vamos fazer a nossa prece. Vamos deixar nosso corpo mais relaxado, sentir esta presença maravilhosa dos amigos espirituais, sentir essa energia envolvente, Senhor nosso Pai, que sois todo poder e bondade, ilumina nosso interior, Pai, fortalece o nosso aprendizado, porque está em nós esta energia desde que fomos criados, simples e ignorantes. Obrigada, Pai. Obrigada por tantas belezas que estão à nossa volta. E principalmente, gratidão por esta energia que temos conectando com o seu amor. Abençoe os nossos lares e envolva-nos em mais paz. Que assim seja.